Eu amava minha esposa, a Camila, mais do que consigo explicar. Não era aquele tipo de amor que enfraquece ou esfria com o tempo, não. Era o tipo que se constrói com noites mal dormidas embalando um bebê chorando, com risadas por causa de panquecas queimadas, com conversas sussurradas na cama depois de dias longos e puxados. 12 anos de casamento. 10 criando nosso filho, o Lucas. A gente não era rico, mas tinha um ritmo. Tinha calor. Tinha o que realmente importa. Camila era minha pessoa. Meu porto seguro. Mesmo quando as coisas estavam meio estranhas, mesmo quando ela ficava mais calada ou distante, eu nunca pensei. Eu só nunca imaginei que perderia ela desse jeito. Olhando agora, eu vejo os sinais. Não todos de uma vez, mas como piscadas no canto do olho que a gente ignora. Ela começou a falar mais da melhor amiga, a Priscila, como a Priscila tinha dado a volta por cima e estava ganhando dinheiro de verdade pela internet. OnlyFans, ela comentou uma noite, rindo pela metade, mas com um fundo de verdade. Vai que eu tento isso também. Achei que era brincadeira. Lembro que ri também, meio desconfortável, meio confuso, e falei, Nat, você não precisa disso. Se você não tá feliz, eu te ajudo a achar algo decente. Algo real. Ela revirou os olhos. Essa vida não é para mim, respondeu. Mas do jeito que disse, parecia que uma porta tinha-se fechado. Como se ela já tivesse decidido. Eu não insisti. Deveria ter insistido. Mas, na época, eu ainda acreditava na gente. As coisas começaram a mudar depois disso. Nada drástico, mais como a mudança das estações. A gente não percebe o dia exato em que o verão vira outono, mas um dia acorda e o ar já está diferente. Assim era a Camila. Ela começou a sair mais. Dia das meninas, dizia, quase sempre com a Priscila. No começo, não liguei, ela merecia. Ser mãe não é fácil, e eu sempre apoiei ela ter o próprio espaço. Mas o jeito que ela voltava, era diferente. Ela não parecia renovada. Parecia distante. Desligada. Num sábado, voltou para casa com uma bolsa de marca, novinha em folha. Vi a etiqueta ainda pendurada, aquele brilho de algo que estava bem além do nosso orçamento. A Priscila me deu, disse ela, quase como se tivesse vergonha de admitir. Tentei sorrir. Nossa, que generosa, falei, mas por dentro o meu estômago embrulhou. A Priscila sempre ostentava dinheiro, seguidores, atenção. Vivia contando vantagem de homens que pagavam só para conversar com ela. E a Camila antes achava isso ridículo. Antes. Agora, ela só ficava quieta quando a Priscila falava. Olhava com um jeito que eu não sabia nomear, inveja, talvez. Desejo. Não sei. Só lembro dela no banco do carona, voltando de um desses passeios, olhando pela janela como se não soubesse mais a que mundo pertencia. Eu devia ter perguntado naquela hora. Mas em vez disso, aumentei o volume do rádio e dirigi até em casa como se estivesse tudo certo. A Priscila contou para ela sobre o cara durante um brunch. Um homem mais velho, rico, um dos clientes fixos dela, seja lá o que isso significava no mundo delas. O cara vinha de Balneário Camboriú de tempos em tempos, enchia a Priscila de presentes e depois sumia, como um fantasma, até a próxima visita. Camila riu quando ouviu a história, mas o riso não soou verdadeiro. Uma semana depois, elas esbarraram com ele durante umas compras. Foi assim que a Priscila contou. A Camila disse que foi coincidência, mas eu já vivi o bastante para saber que essas coisas não acontecem por acaso. Ele levou as duas para jantar. Daqueles lugares onde o cardápio nem tem preço, onde cada prato parece mais uma obra de arte do que comida de verdade. Depois, a Camila me contou sobre o jantar, com cuidado, como se estivesse me entregando partes de uma história já ensaiada. Mal comi, ela disse. As porções eram minúsculas. Eu só assenti, fingindo não perceber que ela evitava olhar nos meus olhos. A Priscila foi para casa com o cara naquela noite. A Camila não. Fez questão de deixar isso claro, talvez mais para ela mesma do que para mim. Mas antes de descer do carro, ele entregou um envelope para a Priscila. Grosso. Cheio de dinheiro. A Camila não disse como se sentiu vendo aquilo. Mas eu vi nos olhos dela, alguma coisa mudou ali. Não era o olhar de uma mulher seduzida por um homem, mas de alguém diante de uma porta que nunca tinha considerado antes, e começando a imaginar o que tinha do outro lado. Eu não sabia, mas ela já estava começando a atravessar. Foi numa terça-feira que ela me contou que tinha arrumado um emprego. Lembro como se fosse hoje, porque eu tinha acabado de chegar do trabalho, acabado, moído, e ela me recebeu na cozinha com um sorriso estranho, nem feliz, nem orgulhoso, só, distante. Tu trabalhando num salão de beleza agora, disse,
secando as mãos num pano de prato como se estivesse me dizendo que o leite tinha acabado. Pisquei. Desde quando? Comecei essa semana. A Priscila que me ajudou. Quis apoiar. De verdade. Abracei ela, disse que estava orgulhoso, que seria bom para ela sair, conhecer gente. Mas por dentro, alguma coisa não batia. Ela nunca comentou nada sobre procurar emprego. E a Camila nunca foi de fazer esse tipo de mudança calada, sem conversar comigo antes. Sempre tomamos decisões juntos, ou eu achava que sim. Mas ela já tinha mudado. Passou a chegar tarde. Dizia que o salão tinha cliente até de noite. Às vezes voltava cheirando a perfume caro, com maquiagem impecável, como se nem tivesse trabalhado o dia todo. Vivia no celular, grudada na tela como se estivesse esperando algo, ou alguém. Começou a bloquear a tela quando eu chegava perto. Eu dizia para mim mesmo que era stress, adaptação ao novo emprego. Que ela só estava cansada. Mas mesmo em casa, ela parecia longe. E, aos poucos, eu comecei a me sentir um estranho dentro do próprio casamento. Eu só não sabia o quanto ela já estava distante. Alguns meses depois, fiquei doente. Não era gripe para curar com dipirona e café. Era daquelas que derrubam, tiram o apetite e deixam a gente largado no sofá enquanto o mundo segue em frente. Logo depois, perdi o emprego. A empresa precisou cortar pessoal, e comigo mal conseguindo sair da cama, fui o primeiro da lista. Não culpei eles. Culpei a mim mesmo. Me sentia inútil. Como se estivesse falhando com a Camila. Falhando com o nosso filho. Então pedi ajuda para ela. A gente estava sentado na mesa da cozinha, com as contas empilhadas entre nós como um muro. Lembro da Camila olhando para os números, mordendo o lábio, e depois assentindo devagar. Posso pegar uns turnos extras, ela disse. Vai dar tudo certo. Mas a voz dela estava vazia. Não era medo, era pior. Era mágoa. E foi ali que eu percebi. Ela não queria mais estar ali. Não desse jeito. Não comigo, doente, desempregado, me agarrando ao pouco que ainda restava. Tentei resistir, acreditar que ainda éramos um time. Falei que ia melhorar, arrumar trabalho, carregar a gente nas costas como sempre fiz. Ela só assentiu de novo, com o olhar perdido. O que eu não sabia, o que nunca teria imaginado, era que o tal emprego dela não estava rendendo. A página que criou não decolou como a da Priscila. E nesse silêncio, nessa pressão que só aumentava, ela fez uma escolha. Uma que ia destruir tudo. Só descobri bem depois, quando já não dava mais para consertar, mas foi nesse momento que ela cruzou a linha. O OnlyFans dela não estava dando o retorno que esperava. Os seguidores vinham devagar. O dinheiro, mais ainda. Ela escondia tudo, claro. Usava um nome falso. Alugou um apartamento pequeno do outro lado da cidade para gravar os vídeos em segredo. Disse que era de uma amiga do salão, que deixava ela dormir lá entre os turnos. Eu quis acreditar. Eu escolhi acreditar. Mas enquanto eu estava largado no sofá, fraco, me consumindo de culpa e vergonha, ela andava de um lado para o outro naquele apartamento, encarando uma mensagem que já tinha ignorado antes, uma proposta para fazer vídeos. Não só fotos. Não só conteúdo solo. Era produção de verdade. Com outras pessoas. Com consequências reais. Na época, ela recusou. Na época, ainda tinha um pé na nossa vida. Mas com as dívidas crescendo, as contas acumulando, ela cedeu. Disse para si mesma que seria só uma vez. Só o suficiente para colocar tudo em dia. Talvez até salvar a gente. Não me contou, claro. Só disse que o salão estava bombando. Que talvez precisasse viajar de vez em quando. Eu agradeci. Segurei a mão dela. Falei que não sabia o que faria sem ela. Ela sorriu. Disse para eu descansar. Que deixasse ela cuidar de tudo. E eu fiquei ali, deitado, achando que era um sortudo por ter uma mulher como ela. Enquanto isso, ela já vivia uma segunda vida. Quando comecei a melhorar, quando a doença finalmente deu uma trégua, achei que tudo ia voltar ao normal. Pelo menos, torcia por isso. Estava pronto para aliviar o peso das costas dela, voltar a trabalhar, me sentir homem dentro da minha própria casa de novo. Mas a Camila tinha mudado. No começo, eu não sabia dizer exatamente como. Ela sorria mais, é verdade. Se arrumava melhor, andava com uma confiança estranha que eu não via há anos. Mas tinha algo nos olhos, algo frio. Começou a comprar coisas. Roupas novas. Sapatos de grife. Um segundo celular, que dizia ser para o trabalho.
E a gente não se tocava há meses. Toda vez que eu tentava, ela se afastava como se meu toque causasse incomodo. Tô cansada, ela dizia. O dia foi puxado. Então parei de tentar. A gente sentava em cantos opostos do sofá, vendo série que nem interessava, falando coisas que nem faziam sentido. O riso dela começou a parecer ensaiado. A conexão, aquilo que construímos em 12 anos, não estava apenas se apagando. Tinha desaparecido. Passei a observar ela de verdade. Me perguntava com quem ela falava quando sumia por horas. Que tipo de trabalho era esse que deixava ela tão viva, e tão distante de mim? Mas toda vez que tentava tocar no assunto, ela desviava com tanta naturalidade que eu comecei a duvidar de mim mesmo. Eu ainda não sabia, mas eu não estava ficando louco. Ela só tinha ficado melhor em esconder. Comecei a fazer coisas que nunca imaginei fazer. Segui ela uma vez, não fui longe, só para ver se realmente ia onde dizia. Ela falou que tinha uma cliente no salão, mas eu vi ela parar num prédio que eu nunca tinha visto, na beirada da cidade. Um lugar cinza, com janelas escuras. Ficou lá por 3 horas. Quando perguntei depois, ela nem piscou. Ah, é um estúdio que a gente aluga às vezes, disse ela, tirando os saltos com a maior naturalidade. A iluminação lá é melhor que no salão. Fica tranquilo, é tudo certinho. A calma dela me desmontou. O jeito como ela sorria, mentindo daquele jeito, eu queria acreditar. Meu Deus, como eu queria acreditar. Cheguei a dizer para mim mesmo que era paranoia. Que era o stress, a doença, o medo de não ser mais suficiente. Mas algo dentro de mim apertava mais a cada dia. Ela trocou as senhas. Colocou reconhecimento facial em tudo. O segundo celular nunca ficava à vista, vivia escondido na bolsa. E começou a guardar dinheiro vivo. Muito. Em gavetas aleatórias, dentro de livros antigos, até na necessário de maquiagem. Quando perguntei, ela riu. Gorjetas, disse. Tem cliente mais velho que só paga em dinheiro. Assenti como se tivesse engolido a história. Como se já não soubesse que ela estava mentindo na minha cara. Eu ainda não tinha provas. Só aquele aperto constante no peito. Mas a verdade tem um jeito de aparecer. E quando apareceu, doeu mais do que eu podia imaginar. Foi numa sexta-feira. Lembro porque o Lucas estava animado com o dia da pizza na escola, e tinha levado aqueles cupons caseiros que os professores deixam eles usarem. Ele voltou para casa com a mochila pendurada, os ombros caídos, e o rosto pálido, como se tivesse visto algo que não devia. Largou a mochila na porta e passou direto por mim. Ei, campeão, chamei com carinho. Que foi? Ele não respondeu. Encontrei ele no quarto, encolhido na cama, com o capuz do moletom cobrindo a cabeça. Sentei do lado e esperei. Depois de 1 minuto, a vozinha dele quebrou o silêncio. Uns meninos me mostraram um vídeo, da mamãe. Meu coração parou. Ele não precisou dizer mais nada. Perguntei onde ele tinha visto, quem mostrou, mas ele só balançou a cabeça, o rosto vermelho de vergonha. Eles riram de mim. Disseram que minha mãe é famosa. Que ela faz coisas na internet. Eu não sabia nem o que responder. Foi como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Abracei meu filho, disse que não era culpa dele, que eu o amava. Ele não chorou, mas eu vi a tristeza escondida nos olhos dele 10 anos de idade. E isso era o que ele tinha que carregar. Quando a Camila chegou mais tarde, eu já estava esperando na cozinha, de braços cruzados, o coração disparado. Encontraram um vídeo, falei. Na escola. Nosso filho viu. Ela não chorou. Não negou. Só ficou ali parada, os braços soltos ao lado do corpo, e disse com calma, o dinheiro agora está valendo a pena. E é a primeira vez que eu me sinto no controle da minha vida. Olhei para ela como se fosse uma estranha. E talvez fosse. Não gritei. Não joguei nada. Só fiquei ali, no meio da cozinha, no meio de uma vida que eu já não reconhecia, e senti algo dentro de mim se calar. Controle. Foi assim que ela chamou. Falou como se fosse uma coroa que tinha conquistado. Como se todas as mentiras, os segredos, a vergonha que nosso filho agora carregava, tudo fosse justificável só porque, enfim, ela se sentia poderosa. Ela me olhou como se esperasse uma briga. Talvez até quisesse uma. Mas eu não dei. Em vez disso, fui até o quarto do Lucas. Ele ainda estava encolhido na cama, fones no ouvido, os olhos vermelhos de tanto tentar não chorar. Me ajoelhei ao lado dele. Arruma uma mochila, falei com calma. Só algumas coisas. A gente vai embora por um tempo. Ele me olhou,
confuso no começo, mas logo assentiu sem fazer perguntas. Sempre foi esperto. Talvez mais do que eu dava crédito. Arrumei pouca coisa, umas roupas, alguns documentos, minha carteira, o livro preferido dele. Nem me despedi dela. Ela ficou parada na porta da frente, braços cruzados, nos observando como se a gente estivesse exagerando. Como se fôssemos nós os que estavam destruindo tudo. Sem pedido de desculpa. Sem explicação. Só aquele mesmo olhar frio e distante. Dirigi a noite inteira até a casa da minha irmã, em outra cidade. Ela atendeu de roupão, olhou para a gente e nos puxou para os braços dela sem fazer uma pergunta. Não contei tudo. Só o suficiente. O suficiente para dizer, a gente não pode voltar. As primeiras noites na casa dela foram silenciosas de um jeito que machuca. Não era paz, era vazio. Como se tivessem arrancado algo de dentro de mim, e tudo que eu podia fazer era encarar o espaço que sobrou. Lucas dormia no sofá-cama do quarto de hóspedes. Eu ficava indo lá checar, mesmo sabendo que ele estava bem. Acho que eu só precisava ver ele respirando. Me lembrar de que a gente tinha feito a escolha certa. Minha irmã, graças a Deus, não pressionou. Só mantinha o café passado, a geladeira cheia e dizia, fica o tempo que precisar. Eu nem sabia o que isso queria dizer, para ser sincero. Tempo não cura uma coisa dessas. Só dá espaço para aprender a conviver com ela. Tentei ficar longe da internet. Mas uma noite, escorreguei. Pesquisei o nome artístico dela, o que juntei com conversas que ouvi pela metade, sussurros, e o olhar arrasado do Lucas. E lá estava. Uma enxurrada de vídeos, fotos, até entrevistas. Ela estava virando alguém naquele mundo. Falando como se estivesse empoderada. Como se tivesse se encontrado. Mas a mulher que eu vi na tela não era a Camila com quem me casei. Ela usava um sorriso que não era dela. Falava com uma voz que não reconheci. Eu não senti raiva, não naquele momento. Senti um luto frio, insuportável. Como chorar por alguém que ainda está vivo. Fechei o notebook. Fui ver o Lucas de novo. E disse a mim mesmo, é aqui, que a gente recomeça. Sem ela. Aos poucos, a gente foi criando uma nova rotina. Café com cereal e desenho animado de manhã. De noite, tarefa na mesa da cozinha. Arrumei um emprego, nada demais, só um trampo num galpão, carregando caixas, mas foi bom suar de novo, sentir que estava contribuindo, mesmo que fosse pouco. Lucas também estava melhor. Fez um amigo na nova escola, voltou a dormir a noite toda. A gente não falava muito da Camila. Achei melhor deixar ele trazer o assunto quando quisesse. Não ia forçar o nome de alguém que já tinha se apagado da própria história. Aí, numa noite, minha irmã entrou na sala com o celular na mão, o rosto pálido. Você precisa ouvir isso, disse, me entregando o aparelho. Era a Priscila. A voz dela falhava no viva voz. Eu não sabia para quem ligar. Achei que você merecia saber. A Camila não está bem. Senti meu estômago se revirar. Ela se envolveu com uma produtora clandestina, disse a Priscila, num tom baixo, cuidadoso. Disseram que ela ia ganhar mais seguidores, mais dinheiro. Mas eram gente pesada. Perigosa. Ela não quis ouvir. Dizia que estava no controle. Mas agora, não está mais. Fiquei em silêncio. Ela está doente, a Priscila completou. Coisa séria. Demorou muito para procurar ajuda. Já não está pensando direito. Foi aí que percebi que aquela versão dela na internet não era só encenação, era o último grito de alguém desabando e chamando isso de liberdade. Agradeci pela ligação. Desliguei. Fiquei sentado em silêncio. E, pela primeira vez desde que fomos embora, não senti raiva. Só tristeza. Porque uma parte de mim ainda lembrava da mulher que ela foi um dia. Eu não fui ver ela. Pensei nisso, mais do que gostaria de admitir, mas não fui. Ouvi algumas coisas pela Priscila. Comentários, pedaços de histórias. A Camila tinha contraído sífilis, uma daquelas doenças que a gente quase esquece que existe. Ficou tempo demais sem tratamento, e já tinha começado a afetar a mente dela. O corpo também. Estava fraca, às vezes confusa, sem lembrar onde estava ou com quem tinha falado horas antes. A mulher que antes entrava nos lugares com salto novo e um sorriso impecável agora mal saía da cama. A Priscila disse que os produtores abandonaram ela. Os fãs sumiram. Aquele mundo, o mesmo pelo qual ela trocou tudo, não ligava mais. Não quando ela deixou de ser vendável. E isso me atingiu de um jeito que eu não esperava.
ela trocou tudo por um holofote que nem durou. Mentiu para mim, para o nosso filho, para ela mesma, tudo por uma sensação de controle que desapareceu na hora em que mais precisou de ajuda. A Priscila contou que, às vezes, ela perguntava da gente. Outras vezes, nem reconhecia o nome Lucas. Eu não tive coragem de contar para ele. Ainda não. Ele finalmente estava sorrindo de novo, finalmente sendo criança. De que adiantaria saber que a mãe estava desaparecendo, pedacinho por pedacinho? Guardei para mim. Dobrei esse luto e coloquei num cantinho silencioso dentro de mim, onde mora o amor antigo. Porque eu não podia mais salvar ela. E agora, ninguém podia. Foi isso. O número não estava salvo, mas eu sabia que era ela. Tinha algo no momento em que chegou. No silêncio antes da mensagem. No jeito como meu peito apertou quando li. Fiquei olhando para a tela um bom tempo. Meus dedos quase digitaram algo várias vezes, querendo perguntar do que ela estava arrependida, das mentiras. De ter ido embora. De ter partido o coração do nosso filho. Mas não respondi. Não havia mais o que dizer. Nenhum desabafo ia desfazer o que foi feito. E acho que, lá no fundo, ela sabia disso também. Talvez nem fosse para mim. Talvez fosse só o último fio da mulher que ela foi um dia, tentando alcançar algo no meio do caos. Apaguei a mensagem. Não por raiva. Só, para deixar ir. Naquela noite, eu e o Lucas sentamos no sofá vendo um filme bobo. Ele riu de verdade, e encostou a cabeça no meu ombro, como fazia quando era menor. Eu nem tinha percebido quando sentia falta desse som. Mais tarde, quando ele estava indo para o quarto, parou no corredor e perguntou: "Tá tudo bem, pai?" Assenti. "Tá sim. Acho que agora tá." E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava esperando mais nenhum desastre. Eu só estava, aqui. De pé. Ainda pai dele. A vida não se consertou como mágica depois de tudo. Não teve redenção de filme, nem encerramento dramático. Só o tempo. Dias empilhados, um sobre o outro, como tijolos reconstruindo algo que foi destruído. Ainda penso nela, às vezes. Não na versão que me traiu, não na mulher dos vídeos, atrás de dinheiro e atenção de estranhos. Penso na garota que conheci na faculdade. Aquela que rabiscava nos cantos dos meus cadernos. Que dançava descalça na cozinha enquanto o Lucas balbuciava no cadeirão. Essa versão dela se foi faz tempo. E talvez já estivesse desaparecendo antes mesmo de eu perceber. Dizem que a traição mostra quem a pessoa realmente é. Mas eu acho que mostra quem você é. E eu aprendi que consigo sobreviver. Que consigo segurar meu filho nas noites em que ele tem pesadelos e ainda fazê-lo sorrir de manhã. Que posso perder tudo que achava que importava e ainda encontrar pedaços que valem a pena manter. Lucas está florescendo agora. Crescendo rápido demais, mas é forte. Atento. Às vezes ainda vejo a dor nele, nos momentos de silêncio, mas vejo também resiliência. Um tipo de coragem quieta que eu queria ter tido na idade dele. A gente conversa sobre confiança. Sobre amor. Sobre como isso não é só palavra, é atitude, todo dia, mesmo quando ninguém está vendo. A Camila fez a escolha dela. Eu fiz a minha. E agora, nessa vida mais simples, mais quieta, aquela que ela escolheu abandonar, existe paz. Não é perfeita. Mas é honesta. E para mim, isso basta.